Semana passada eu me permiti uma coisa um pouco mais pessoal. Dessa vez eu vou me permitir fazer um clickbait, porque a vida tá meio complicada e porque eu tô planejando coisas maiores para o VideoQuest que demandam um apertozinho na minha agenda. Eu vou falar do assunto do momento, que o assunto do momento é a porra do teaser do Death Note para a Netflix, o filme americano do Death Note na Netflix, que saiu um teaserzinho de 1 minuto e meio, vocês assistiram, eu acredito que eu vou estar colocando a imagem aqui do teaser para vocês aqui no vídeo, e não parece bom, realmente não parece bom, parece meio tosco. Talvez a melhor coisa que esteja acontecendo com esse filme é o fato de que colocaram o Willem Dafoe pra fazer, no mínimo, a voz do Ryuk. Eu queria que fosse só ele, sem maquiagem, porque, pelo amor de Deus, ele é o Ryuk. Mas não vai acontecer. Então tem o Willem Dafoe, mas também tem umas perseguições da montanha-russa e um clima de suspense... suspense com ação, aquela coisa... Não sei, tem... O tom parece estar errado para Death Note. Mas é aí que a gente entra na discussão central aqui. Porque as pessoas estão reclamando, algumas pessoas estão defendendo, outras estão dizendo calma, é só um teaser. Porque sim, claro, é só um teaser. A gente só viu 1 minuto e meio do negócio, é muito difícil julgar por enquanto. Mas a reação visceral está sendo, em geral, uma reação contra esse teaser, achando que não tem nada a ver, e eu fiz reclamações aqui que são meio que uma tentativa de dizer que está diferente da essência de Death Note. O que é o cerne de Death Note. O que caralhos é isso? Como a gente consegue medir esse tipo de coisa? Como a gente consegue medir o que é a essência de uma obra, para depois a gente ir reclamar que tal adaptação não pegou a essência de uma obra? Isso é muito complicado, isso é o tipo de coisa que talvez eu faça um vídeo até um pouco maior depois, mas eu, pessoalmente, gosto de pensar da seguinte maneira. Vocês já viram aquelas brincadeiras de tentar explicar um anime ou um filme, qualquer coisa do tipo, com uma frase só? Eu gosto dessa brincadeira, eu acho divertido, eu acho que muita gente não saca direito a graça disso. E eu sempre gosto de usar um exemplo que eu peguei no 4chan, e eu falo o anime misterioso sem dizer qual é o nome dele, que é menino entra dentro da própria mãe pra conseguir a aprovação do pai. Obviamente vocês já pegaram que anime que eu tô falando. Por quê? Porque eu acho que essa frase realmente encapsula o que é esse tal anime que eu tô falando. A ideia central da coisa. Quando a gente quer tentar chegar no que faz uma obra ser essa obra, por exemplo, o que faz Death Note ser Death Note e não ser qualquer outra obra, tenta tirar o máximo de coisa que tem em cima dela, o máximo de coisas da superfície, da sua frente, e ver o que sobra. Ver o que é... se você mudar esse detalhezinho, você está contando outra história completamente diferente. Death Note, por exemplo, eu acho que o centro da coisa é um debate sobre justiça, feito através de duas pessoas que têm pontos de vista e métodos completamente diferentes, completamente opostos. E esse é um debate entre eles. E ele é um debate porque a maneira como a gente experiencia, como a gente passa por esse debate, é de fato através de um debate. O que eles fazem é uma guerra de intelectos e uma guerra de egos. Certo? Porque os dois se acham acima de todos os outros, então eles realmente acham que eles podem decidir o que é isso. E para que isso funcione, a gente precisa desses dois personagens centrais, que são o Kira e o L. E a maneira como foi escolhido fazer originalmente em Death Note mangá é que esses caras tem um trabalho feito para que a gente não se apegue muito a quem eles são. O importante deles são as ideias e como eles colocam essas ideias em prática. Então, o L é um cara que a única coisa que a gente sabe sobre ele é que ele é órfão e que ele viveu num orfanato para pessoas superdotadas. Ele é superdotado. Ele viveu nesse orfanato. E ele tem muito dinheiro porque ele é um mega detetive. Então a gente sabe isso do L. E o que a gente sabe do Light é que ele é de uma boa família,
com uma boa formação, ele é popular entre as garotas, ele é bom nos esportes, ele é o aluno mais genial, mais inteligente dos rankings nacionais do Japão. É um bom filho, um filho amado, que o pai respeita e o pai admira até, e tudo mais. Então, não é pra você ter dó do Light. Não é pra você achar que as ações que ele toma são por conta de traumas da vida dele, porra nenhuma. É realmente a ideia que ele tem sobre o mundo. Eu acho que isso é o centro de Death Note. É esse embate entre esses caras. É por isso que quando você pega esse teaser, você sente instintivamente que não é aquilo que você deveria estar vendo. Porque se fosse pra eu pegar o anime original de Death Note e fazer um clipezinho de 1 minuto e meio pra dizer, ó, isso aqui é Death Note, eu com certeza não pegaria a treta dos caras em cima do prédio, que tem uma luta entre eles, uma espécie de uma capoeira que eles fazem. Aquilo não é uma maneira de passar a essência de Death Note. Provavelmente eu ia pegar a cena da batatinha, porque ela é sensacional, porque é um ótimo exemplo do absurdo da direção do anime, mas não exatamente da ideia da história. Mas várias cenas dos caras quando muda aquela cor e eles ficam pensando, eu previ que ele previu que eu previ, então agora eu previ, não sei o que, eu armei a armadilha da puta que pariu do caralho. Então os caras mudam de cor, eles ficam naqueles travelings laterais assim, e bolando planos. Isso é Death Note. E é por isso que você olha esse teaser e tem um cara correndo e o cara cai de um caralho, como é que chama? De uma roda gigante, e você fala, isso não é Death Note. Tem o caderno, é lógico que tem o caderno. Tem a maçã, tem a incrível voz de Willem Dafoe falando "Shall we begin?", mas não tem Death Note acontecendo ali de verdade, sabe? E também passa algumas coisas por caracterização do pouco que a gente viu no trailer, no teaser. Que é claro, quando a gente for ver o filme, pode ser outra coisa completamente diferente, pode não ter porra nenhuma a ver com isso, porque a gente de fato viu só 1 minuto e meio. Mas imagens comunicam ideias. Esse Light não parece um gênio popular, bem de vida, bacana, porém de saco cheio com o mundo, e por isso ele se acha superior. Talvez ele seja um nerd excluído que acredita que ele é superior e incompreendido pelo mundo e por isso ele quer vingança. Mas se ele quer vingança, aí realmente a gente já tem uma história completamente diferente. Claro que tudo isso é especulação. Mais uma vez, a gente viu 1 minuto e meio numa montagem. Mas você percebe que quando a gente muda certos detalhezinhos, você realmente está mudando a ideia central da coisa. E às vezes essas discussões sobre adaptações, as pessoas dizem que não gostam de tal adaptação porque não pegou a essência de não sei o que lá, mas as pessoas se apegam muito a detalhes de superfície que não são exatamente tão importantes assim. Porque, sei lá, Death Note podia não ser através de um caderno. O caderno é a essência do negócio, obviamente que é a essência do negócio. Mas podia ser qualquer merda. Podia ser acho que tem um anime que é um blog, né? Esqueci o nome da porra do anime. Mas podia ser o cara acha na Deep Web um blog onde ele pode escrever um nome e a pessoa morre. E aí a ideia central estaria a mesma. Ele pode matar essas pessoas ou não. O caderno não é essencial. O caderno é um detalhe de superfície. Um absurdamente icônico detalhe de superfície. Que talvez se não tivesse, ia ser muito esquisito assistir Death Note sem a porra do caderno. Mas é um detalhe de superfície. Talvez o Ryuki seja um detalhe de superfície. Talvez não precisasse ter nada do núcleo sobrenatural. Cai a porra do caderno, pessoas morrem, coisas acontecem. E você não precisa ter o Ryuki, você não precisa ter o olho, você não precisa ter nada disso, porque isso são realmente detalhes de superfície. Detalhes que fazem a coisa mais mangá. E se os caras querem fazer a coisa mais filme americano, talvez eles pudessem deixar isso de lado. Outro detalhe que está sendo o debate ultimamente o Light é um cara branco padrão normalzão. O L é um cara negro de gorro. A história se passa nos Estados Unidos, o nome do Light é Light Turner.
Não é nem Light Yagami, qualquer coisa do tipo, se ele fosse um japonês mestiço, que é a família Yagami. Mas não, ele é Light Turner. Essa é uma discussão também muito complicada, que talvez algum dia eu faça, principalmente quanto a Ghost in the Shell. Mas essa é uma discussão do momento, tem Ghost in the Shell, tem o Death Note, tem o Punho de Ferro, que tem outras nuances na questão do Punho de Ferro da Netflix. Mas enfim, essas são discussões que estão acontecendo. Mas talvez o caso de Death Note, eu vou dizer, talvez simplificando as coisas, talvez sendo um pouco superficial aqui, mas eu vou dizer que no caso de Death Note, talvez a questão de ser no Japão não seja tão importante assim. O Light se acha muito importante por conta de uma coisa muito cultural do Japão, que é a competição nas escolas. A escolaridade toda do Japão é toda baseada em competição. E talvez isso seja muito importante, mas o Light pode se sentir superior de outras maneiras. Então essas coisas podem ser revistas. Então eu acho que é essa discussão que eu queria levantar aqui. A gente poderia começar a ver essas questões das adaptações de uma maneira um pouco diferente. É porque o fã do anime e do mangá está acostumado com uma coisa muito específica. O sistema japonês de adaptação é um sistema, é uma linha de produção ali que às vezes eu fico pensando que a gente não precisa de metade dos animes que a gente vê por aí. Porque eu pego um mangá do Blue Exorcist, aqui, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu pego o mangá do Blue Exorcist e ele já tem uma arte linda, você tem aqui os personagens, ele tem uma arte sensacional no mangá e tudo mais. E aí quando eu vou passar pra TV, a exigência minha como fã do negócio é, eu quero ver exatamente isso, porém em movimento e com som. Essa é a nossa expectativa. Exatamente o que eu já conheço, só que com som e movimento. E às vezes tem um artista por trás disso, um artista que é o diretor do anime, um artista que é o diretor do filme da Netflix, que viu aquela história, viu o template dessa história, menino, filho do demônio, que agora quer matar o demônio, e fala, porra, eu posso fazer isso aqui, só que colocar a minha ideia ali. Porque esse cara é um artista, assim como o Kazue Kato é uma artista, e ela decidiu fazer nesse formato. O filme do Death Note é o cara pegar a ideia central, ou parece ser, pegar a ideia central e colocar a própria visão num outro contexto. É o que a gente vem fazendo com Shakespeare desde sempre. Não sei, o Rei Leão, todo mundo diz que... Eu não lembro do Rei Leão, sinceramente, então eu tô reproduzindo opiniões alheias. Mas dizem que Rei Leão é basicamente Hamlet. É o template que você pegou, e aí você coloca a sua superfície. Quantos Romeu e Julieta reimaginados para os tempos modernos a gente não viu? Esse é o tipo de coisa que vem acontecendo desde sempre. Death Note da Netflix é exatamente isso. O que não quer dizer que vai ser bom. O que não quer dizer que ele vai acertar a essência da história. O que não quer dizer que de repente ele não possa confundir a essência pela superfície, que é o caso de muitas adaptações por aí. Dragon Ball Evolution é um dos melhores exemplos de como os caras só pegaram a superfície, que é cara de cabelo espetado com roupa laranja e um bastão, e esferas que invocam um dragão com um desejo, pegou apenas a superfície e não pegou nada do que seria a essência da história. A sensação de aventura, a inocência do Goku, as referências a filme de Kung Fu chinês do Jack Chan, que o Toriyama gostava pra caralho. Ele não pegou nada dessa essência, mas colocou uma capa ali da superfície e achou que aquilo era Dragon Ball. Porque, porra, lógico que é Dragon Ball. Olha o moleque ali com a porra da roupa laranja e azul. Death Note da Netflix, de repente, pode ser isso. Caralho, lógico que é Death Note. Tem um caderno, ele escreve, as pessoas morrem. Tem um outro detetive, ele vai investigar. Os caras são gênios. É Death Note! De repente não seja isso. Mas, o que eu tô propondo aqui é... Vamos tentar se ater menos a detalhes de superfície. Vamos tentar entender que às vezes tem detalhes de superfície que simplesmente não são essenciais e que a gente pode eliminar daquela história e ainda manter aquela história sendo aquela história.
Tem casos como esse, por aí. Basicamente todos os filmes da Marvel, basicamente todos os filmes de super-herói, tirando talvez Watchmen, que é uma adaptação mais praticamente quadro a quadro. Sin City, no Sin City é só quadrinhos, não é super-herói. Falando super-herói. Watchmen é uma desconstrução do super-herói, mas enfim, ainda entra um pouco na categoria. Basicamente todos os filmes de super-herói que a gente vem vendo nos últimos anos são essa ideia. Você não está adaptando ipsis literis cada página de uma dada história. Você está pegando a essência do que é o Capitão América e fazendo uma história do Capitão América. Então o que é o Capitão América? É um homem que não tinha poderes, mas já era um super-herói porque ele tinha aquela coisa dentro de si. E aí ele ganha os superpoderes através do exército americano e vai lutar contra a coisa que é mais super-vilão possível no mundo real, nazistas. Esse é o Capitão América. E também, ele acordou, está fora de seu tempo, ele é um homem com valores dos anos 40, porém acordado nos anos 2010. Isso é Capitão América. E aí você faz a história que você quiser através disso, porque você pegou a essência do personagem. Enfim, é um vídeo clickbait, mas eu espero que tenha valido o tempo de vocês, não apenas como clickbait. E já que eu tô aqui no clickbait, gente, se inscreve no canal, recomenda o vídeo pra todo mundo, espalha o VideoQuest por aí, dá like no vídeo, vamos ajudar o VideoQuest. Eu tô aqui pra chamar pessoas com o vídeo do assunto do momento, então vamos fazer isso direito. Obrigado e até semana que vem.